Querido irmão, querida irmã, para esta quinta-feira da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 30 de junho, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus 9, 1 a 8. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para a outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, temos o caso de um paralítico sendo carregado até Jesus. O mestre se admira da fé dessas pessoas e proclama o paralítico livre dos pecados. A mentalidade daquele tempo via a doença como uma causa dos males. Portanto, o paralítico, uma vez perdoados seus pecados, está livre também de sua deficiência. Como sempre, os doutores da lei questionam o gesto de Jesus. A seguir, o mestre convida o paralítico a carregar sua própria maca e ir para casa. Um paralítico é dependente das pessoas. Com seu gesto, Jesus proclama autonomia e liberdade às pessoas. Muito interessante a conclusão do Evangelho. Deus deu às pessoas a autoridade de realizar os mesmos gestos de Jesus. Quem perdoa é Deus, mediante as pessoas. E todos têm o poder e a responsabilidade de fazer o bem, como o Mestre fez. A fé das pessoas consegue realizar sinais maravilhosos. Querido irmão, querida irmã, Jesus perdoou os pecados do paralítico. Os fariseus logo se agitaram, acusando interiormente Jesus de estar blasfemando, pecando contra Deus, pois estava perdoando pecados. Então, para ensinar que ele tinha poder para perdoar os pecados, Jesus também curou o homem. Um precioso ensinamento sobre o poder que Jesus tem de perdoar os pecados, como Deus que é e também por nos ter reconciliado em sua cruz. Depois de ressuscitado, ele comunicou seu espírito aos apóstolos e lhes mandou perdoar em seu nome. A quem vocês perdoarem, os seus pecados serão perdoados. A igreja continua essa missão, de maneira especial nos sacramentos do batismo, da reconciliação e da unção dos enfermos. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia, agradecer a Jesus o perdão que ele nos alcançou na cruz. E neste momento, reze assim comigo.
Ó Jesus Messias, admirável é a fé dos que colocaram o paralítico a teus pés. Por teu poder lhe concedeste o perdão dos pecados e a cura da enfermidade. Aumenta, Senhor, a nossa frágil fé. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa quinta-feira, da 13ª semana do tempo comum, nesse dia 30 de junho, último dia do mês, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de Amós 7, 10 a 17, também o texto de Mateus 9, 1 a 8, rezar o Salmo 18. Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você poderá agora acompanhar a leitura da profecia de Amós e a continuação dessa reflexão aplicada à vida. Naqueles dias, Amazias, sacerdote de Betel, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: Amós conspira contra ti dentro da própria casa de Israel. O país não consegue evitar que se espalhem todas as suas palavras. Ele anda dizendo: Jeroboão morrerá pela espada, e Israel será deportado de sua própria pátria como escravo. Disse depois Amazias a Amós, vidente: sai e procura refúgio em Judá, onde possas ganhar teu pão e exercer a profecia. Mas em Betel não deverás insistir em profetizar, porque aí fica o santuário do rei e a corte do reino. Respondeu Amós a Amazias, dizendo: Não sou profeta, nem sou filho de profeta. Sou pastor de gado e cultivo sicômoros. O Senhor chamou-me quando eu tangia o rebanho, e o Senhor me disse: Vai profetizar para Israel, meu povo. E agora ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: Não profetizes contra Israel, e não insinues palavras contra a casa de Isaque. Pois bem, isto diz o Senhor: tua mulher se prostituirá na cidade, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão tomadas e loteadas, tu mesmo morrerás em terra poluída, e Israel será levado em cativeiro para longe de seu país. Palavra do Senhor, graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, superando o pecado e a doença. Não são todos que gostam de ouvir verdades, principalmente aqueles que fazem coisas erradas. Quando verdades são ditas, muitos se sentem incomodados. Dizer a verdade é o papel dos profetas, e eles foram e ainda são perseguidos por causa disso, principalmente quando essas verdades denunciam os opressores. Quantas pessoas ainda hoje são ameaçadas de morte ou mesmo assassinadas porque disseram a verdade, porque denunciaram injustiças. Há uma lista de casos no Brasil e demais países da América Latina e de outros continentes, em que, quando se fala a verdade, e se incomoda os que agem nas trevas e os leva a buscar maneiras de eliminar ou paralisar tais pessoas. Essa situação é ilustrada hoje na primeira leitura, em que Amós é ameaçado de morte porque estava incomodando o rei. Amós havia dito que, se as injustiças continuassem,
todos iriam sofrer os efeitos disso. Amós se referia ao exílio e suas consequências. Porém, Amós foi alertado por Amazias de que, se não se calasse, iria ser morto pelo rei. Amós não se intimidou, permaneceu firme nos seus propósitos e reassumiu o compromisso profético recebido de Deus. Disse que não foi por acaso que pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros tinha sido chamado por Deus. Deus o havia escolhido e ele iria levar adiante a sua missão, mesmo que isso lhe custasse a vida. O exemplo de coragem de Amós deve existir em todos nós, se queremos de fato ser discípulos missionários de Jesus Cristo. Devemos denunciar as situações que paralisam as pessoas, impedindo-as de agir livremente, conforme a vontade de Deus. Hoje em dia existem muitas maneiras de paralisar as pessoas. O Evangelho também nos fala da fé e do amor ao próximo. Jesus, ao chegar a outra margem em sua cidade, é surpreendido por um ato de fé e de amor. Algumas pessoas trazem um paralítico deitado numa cama para que ele o cure. A missão de Jesus é libertar as pessoas, curá-las de suas enfermidades e devolver-lhes a dignidade. Para que essa libertação aconteça, é preciso que haja abertura da outra parte, a parte oprimida pela paralisia. É preciso coragem. É por isso que a primeira palavra de Jesus ao homem paralítico é coragem. Jesus o chama de filho. O paralítico é um filho de Deus, vítima do pecado que o paralisa. As paralisias são consequências do pecado, não necessariamente do pecado de quem está paralisado, mas dos que provocam a paralisia. São muitos os pecados cometidos pela humanidade, principalmente as autoridades, os poderosos, que provocam a paralisia das pessoas. Paralisia é sinônimo de dependência, de prostração, de uma situação em que se fica nas mãos de outros, sendo manipulados de acordo com os interesses de alguns. É desse tipo de paralisia que fala o Evangelho, e não apenas da paralisia literal de alguém que foi acometido por uma doença ou problema congênito, mas também da paralisia da alienação, da dominação, aquela causada pela corrupção, pelos desmandos que provocam a paralisia de milhões e milhões de pessoas em todo o mundo. Para a libertação dessa paralisia, é preciso a coragem dos paralisados e a solidariedade de outros, como vemos no início do Evangelho. Os que não querem a libertação dos paralíticos sentem-se incomodados com a ação libertadora de Jesus e querem detê-lo. Jesus age com firmeza e autoridade e mostra qual é a sua missão: libertar as pessoas da opressão e devolver-lhes a vida, a dignidade, a consciência de filhos amados de Deus. Ele desperta a consciência do paralítico, que sai andando com as próprias pernas e volta para casa. A multidão fica com medo, pois a atitude de Jesus é provocadora. Eles sabiam que um ato como esse despertaria a revolta das autoridades, que se mantêm no poder às custas da paralisia das pessoas. Uma sociedade de gente paralisada é igual alienada, é muito mais fácil de dominar. Por essa razão, não se tem muita preocupação de investir na educação, em ações
que libertem integralmente as pessoas. Pessoas conscientes e politizadas não ficam paralisadas e não permitem que outros as dominem e explorem. Infelizmente, somos uma sociedade de paralíticos. O resultado dessa paralisia se revela nos resultados das eleições. A maioria das pessoas que elegemos é reflexo de nossa paralisia. A missão de Jesus foi, sobretudo, libertar a consciência das pessoas da paralisia. Por isso ele foi perseguido e morto. Se fosse apenas a libertação da paralisia enquanto enfermidade, ele seria apoiado e adorado no seu tempo. Teria sido aclamado rei pelas autoridades. Mas a libertação que ele trouxe foi subversiva, no sentido positivo da palavra. Ele quis subverter a ordem opressora e implantar a justiça e a paz. É essa também a nossa missão. Para que ela seja posta em prática, é preciso fé e coragem. A coragem destemida de Amós, a coragem daqueles que publicamente se uniram ao paralítico e o carregaram até Jesus porque acreditavam na libertação. A coragem do paralítico que se dispôs a acolher os ensinamentos de Jesus e a andar com as próprias pernas. Querido irmão, querida irmã, que sejamos discípulos missionários de Jesus Cristo, promovendo a libertação de todas as paralisias que continuam a atingir pessoas em todo o mundo, inclusive em nosso país. Que não tenhamos medo de denunciar as causas das paralisias, como fez Amós na primeira leitura de hoje. Somente assim estaremos exercendo a missão profética que recebemos no batismo. E reze assim comigo. Divino Espírito, como Jesus, ponho-me inteiramente ao serviço dos irmãos carentes de libertação, para ajudá-los a superar o egoísmo e os que impedem de fazer o bem. Amém.